Gente, quando a palavra do Senhor diz que a gente precisa trazer à nossa memória o que nos dá esperança, é verdade. Quando a palavra do Senhor diz que a gente tem que pensar em tudo que é bom, que é santo, que é reto, que é justo, que é de Deus, é correto, é verdade. Quando a Bíblia diz que a nossa mente precisa ser transformada, renovada, quando a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com esse século, com esse mundo, porque ele jaz no maligno. O que é jaz, pastora? Descansa. Esse mundo já descansa no maligno, gente. É forte isso, não é? Que eu estou falando? Não é forte? Mas é a verdade. Quando Jesus fez aquela oração que ele disse: Pai, eu rogo que não os livre, não os tire do mundo, mas os livre do maligno. Não dá para a gente sair daqui. Eu acho uma loucura quem pede para Deus tirar a vida, quem tenta tirar a própria vida. Eu acho uma loucura tão grande, um disparate, um arremate do inimigo. Por quê, pastora? Porque apesar de tudo, meus amores, a vida é preciosa. A vida é sagrada. A vida é Deus que me dá e que te dá. E a vida só Deus pode tirar. Vocês estão me entendendo? Né, Mar? Então, meus amores, pense nisso hoje. Eu não posso impedir que o carcará, que o corvo, que a gaivota, que as aves marinhas, eu não posso impedir que elas voem. Eu não posso. Mas eu posso impedir, sim senhor, sim senhora, que eles não façam ninho sobre a minha cabeça. Então o que significa isso? Que quando um mau pensamento vem em mim e em você, é preciso repreender. Pastor, a gente não para de pensar? Não para de pensar. Mas a gente pode filtrar, trabalhar o pensar, mudar o pensar, vestir esse pensamento. Entenda o pensamento como uma roupa. Vestir essa roupa ou não. Eu gosto muito quando a palavra diz assim, que eu quero pensar em tudo, eu quero pensar no que me traz esperança. E é verdade. Eu quero pensar no que me dá paz. Eu quero pensar, porque, irmãos, a mente, quero falar sobre isso hoje. Se você semear um pensamento, seja ele bom ou ruim, você vai colher uma ação. Você vai agir conforme você pensa. Presta atenção nisso. Por isso que é muito importante. Vamos supor, eu estou pensando aqui, pastor, eu semeei um pensamento, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu não gosto muito de falar dos outros, eu gosto de falar de mim. Aconteceu algo assim que, se você for analisar bem mesmo, me machucou muito mesmo. Verdade, pastora? Sim. Por quê? Porque eu estava justamente trabalhando nesse tema com vocês, quando alguém, né, não vou falar nomes, não vou citar jamais, eu respeito isso. Quando alguém me manda um áudio dizendo: eu quero pedir perdão para a senhora, porque há muitos anos atrás passaram para mim que a senhora era homossexual, que a senhora beijava alguém do mesmo sexo. E eu espalhei isso. Gente, na hora me deu uma quebrada, porque eu já fui acusada no Santo Ministério de roubar uma igreja, sendo que eu nunca toquei um centavo, numa agulha. Eu já fui acusada de tanta coisa, de estar em cima de um altar e dizerem que eu estava num motel. Eu já fui acusada de tudo que vocês possam imaginar, e mais um pouco que eu não quero falar. Mas isso eu não esperava. Eu não esperava. Ainda mexeram com uma menina que é minha filha, porque eu, como mulher, ninguém sabe, mas no ministério por muitos anos, eu passei por um problema de útero, que eu tive que tirar o útero.
eu tive pólipos, eu tive inflamação, eu tive menorragia. Mulher sabe o que é isso, né? E muitas vezes, irmãos, eu entrava no banheiro e uma filha tinha que entrar junto para me ajudar, para não deixar sujar, enfim, para me socorrer. Mas uma filha, que maldade, que maldade. Com uma menina que já estava tão frágil, tão doente. Então, irmãos, a gente precisa entender que o inimigo, ele não tem boca, mas ele precisa de uma boca. E a minha boca, os meus lábios, os teus, eles poderão ser para Deus ou para o inimigo. Na hora eu fiquei tão chocada que eu disse assim, vá até cada pessoa que você falou, você tem tempo, e vai arrumar isso, filho. Senão não tem meu perdão. Porque, gente, presta atenção numa coisa que eu vou ensinar com amor para mim e para vocês. As pessoas não podem ir sujando o meu nome, o teu, a bel prazer. Ah, mas aí alguém disse para mim, mas não fui eu que falei. Alguém falou para mim, pastor. Pior ainda. Você sabe como é que um animalzinho passa sarna, passa bicho pro outro? Que ele fica encostando assim, ó. Então é através disso, dessa conversinha, dessa fofoca, dessa maledicência. E a gente vai acabando com a vida das pessoas, porque eu mesmo fiquei sabendo hoje. A gente percebia as pessoas, às vezes um ou outro olhava bem esquisito, sabe, como quem quer estudar a gente, mas a gente não sabe. Se Deus não nos revela as coisas, filhos, a gente não sabe. Porque se um dia eu tivesse sido ou fosse homossexual, eu falaria. Eu nunca tive problema com a verdade, gente. Eu nunca tive. Agora, uma coisa sempre o inimigo conseguiu me machucar na vida. Falar o que eu não fiz. Falar o que eu não faria. Entende, não? Então, eu me lembro que depois ela voltou, falou, já liguei para tal pessoa, já liguei para outra, já liguei, quero pedir o perdão da senhora. Quero que a senhora não pare de orar por mim nesse momento, não. Falei para ela, ok, estou orando. Então, é coisa muito séria. Se você colocar um pensamento, presta atenção, que uma pessoa te odeia, você vai acabar agindo com ódio dessa pessoa. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou ensinando, que o inimigo trabalha demais da conta. Mas presta atenção. O inimigo, ele não põe o pecado em mim e em você. É você e eu que damos abertura, damos entrada. E ele só faz isso aqui, ó. Ele fortalece. Ele deixa mais forte as coisas. Então a gente precisa educar. O que eu quero ensinar é que nós precisamos, eu e vocês, né? Com carinho. Nós precisamos educar a nossa mente segundo a palavra. Veio um pensamento que alguém está falando de mim, de você? Espera um pouquinho. Eu não tenho certeza disso. E se tiver, vamos resolver com a pessoa. E vamos quebrar isso. E vamos quebrar essa entrada. Aí o inimigo coloca um monte de pensamentos em nós. Seu marido atrasou um pouquinho. Aí a gente já põe aquele pensamento de que ele está nos traindo. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai, esse pensamento, presta atenção nisso, esse pensamento ele vai virar ação. Quer dizer, você vai viver ele de fato, na prática. Ele vai chegar, você vai brigar com ele, você vai acusar com quem que você estava, eu imagino com quem que você estava, eu imagino que você estava fazendo coisa errada, que você não estava, presta muita atenção. O homem não é como mulher. Não mexa com ele, não fale daquilo que ele não fez, ou não esteja fazendo, ou nem pensou em fazer. A gente não pode tocar na vida de um homem, de uma mulher, de um filho, tão desrespeitosamente.
dessa maneira. Vocês estão entendendo? Não se mexe na vida de uma pessoa. Meu pai dizia que até aquilo que você vê, você deve guardar para você. Porque quando você vê alguma coisa, guarde uma coisa, mesmo uma coisa que você vê, você nunca vai falar do mesmo jeitinho que você vê. Você vai diminuir ou aumentar, principalmente alguma coisinha. Você vai pôr uma letrinha, um tiozinho, um pingo, um sinal que não existe. Então, queridos, cuidado com aquilo que você pensa. Quando tiver um pensamento de tristeza, estude os pensamentos de alegria, os versículos de alegria. A alegria do Senhor é a sua força. Repreende esse pensamento de depressão, esse pensamento de dor, esse pensamento de tristeza. Deu para entender? Não. Repreenda-os. Não aceite-os. Semeou um pensamento? Veio um pensamento? Repreenda ele. Quer dizer, não dá vazão, não cultiva ele, não rega, não deixa ele nascer, não deixa ele crescer. Pastor, eu tenho muito medo e eu penso o tempo todo que o meu filho vai cair nas drogas. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Tudo aquilo que você mais temer na vida irá te acontecer. Então, o que eu vou ensinar para mim e para você com amor? Não tenha medo de nada, eu e você. O maior medo da pastora Solange, vocês não sabem, foi pegar o Covid. Eu fiquei durante 3 anos e tanto dentro de uma casa. Porque o médico disse o seguinte: a senhora tem uma alergia que fecha a garganta da senhora, a senhora não respira. Era para eu ter feito uma operação de garganta há muitos anos e eu não fiz. Por quê? Medo mesmo, covardia. Então, eu falo a verdade, eu não tenho esse problema não. Resultado, quando veio o Covid, eu me tranquei. Eu saí de máscara durante 3 anos e meio, praticamente, eu e minha filha. Irmãos, tomei todas as doses. Tomei tudo. Dentro de casa, trabalhando, orando, pedindo a Deus que nos sustentasse, como estamos pedindo até agora. Quando a gente tira a máscara, começou todo mundo a rir de nós duas. Parece que só nós duas no litoral que usávamos a máscara. A família falou tira, outros tira, a gente tirou. Quando tirou, eu peguei. E eu passei 3 dias e 3 noites que eu achei que eu não teria um outro dia, se Deus não tivesse misericórdia de mim. Eu passei 7 dias. Foi sexta, sábado, domingo e segunda que eu não conseguia parar em pé. Depois eu fiz live com vocês, acho que vocês não perceberam muito bem, mas eu só fazia live, eu olhava para o trabalho, para o WhatsApp, para tudo, eu não tinha força para fazer. Aí comprei o teste, deu positivo. E a gente ainda ajudando a irmã a cuidar do esposo, que tem, né, às vezes tem problemas sérios. Está vivo também por um milagre de Deus. No 3º dia, a pastora com pressão alta e baixa, e a pastora não aguentava parar em pé, mesmo já tendo tomado todas as doses. Tomando um monte de remédio forte. E eu me lembro que a febre que eu passei por ela, estava 39. Febre alta e também tive pressão alta. E às vezes ela caía. Então ficou tudo assim desregulado. Teve um momento que a minha filha não sabia me ajudar. Ela bateu foto do termômetro e do aparelho de pressão. E ela manda para minha irmã. A minha irmã falou: vem ficar aqui que eu estou indo para socorrer a pastora.
Quando ela saiu, eu não estava enxergando mais nada. Eu falei, meu Deus, se eu for para o hospital, eles vão me internar. Mas quando eu estou falando para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmão, diante do Espírito Santo que eu estou falando isso aqui. Quando ela sai da porta, entra um homem na minha porta da sala. Ele estava com uma camisinha verde, um verde meio água, bonito, uma calça jeans, o cabelo bem cortado, bem baixinho, de barba. E ele entrou assim, olhou para mim rindo e falou, tudo bem? Aí eu falei para ele assim, você se encontrou com a minha filha? Ele deu uma risadinha para mim, não me respondeu nada. Eu falei para ele, eu não estou bem. Ele falou, você vai ficar bem agora. Não tenha medo. Não se preocupe. Você vai ficar muito bem. Gente, eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Eu nunca menti. Eu nunca usei o altar de qualquer maneira. Quando ele falou isso, é como se ele saísse da minha sala e viesse para a sacada. Eu tenho uma sacada aqui. A minha irmã Ângela entra. E quando ela mede a minha pressão, a minha pressão estava alta, não me lembro quanto estava, veio para 13. Já estava normal. Para uma pessoa da minha idade está normal. Que é 12/8, não é isso? Quando ela viu a minha febre, a febre que eu estava com ela, a temperatura, estava 32. Ela falou, mas você está bem, pastora? Eu falei, Ângela, acredite se você quiser. É que eu recebi a visita de um moço bonito aqui. O moço bonito entrou na minha casa, Ângela. E esse mesmo moço já tinha aparecido para mim algumas vezes. Ele só entra quando o negócio está muito feio, muito grave. São aqueles momentos de vale que a gente passa, sabe? Desde aquele dia, eu fui me recuperando, até não ter mais nada. Ele falou para mim, eu estou aqui. Não tenha medo de nada. Você vai ficar bem. Então, gente, eu sou milagre. Eu não brinco, eu sou céu. Esse som que vocês estão ouvindo aqui é do lado do homem apaixonado, mas esqueci de fechar. Não, agora pode chamar. Então, gente, fácil a vida da gente não é. Mas ele me ensinou uma coisa muito importante. Quando te vier um vale da sombra da morte, quando te vier um problema muito grave, quando vier um desaforo do inferno ou da terra, do céu ou da terra, pare, inspira, respira, inspira, respira, inspira, respira e busque a Deus. E esse Deus vai trazer para mim, para você, a paz. Porque é na paz que chega a cura, que chega a libertação, que chega o direcionamento. Eu me lembro que quando eu passei pelo Covid, irmãos, o meu xixi não soltava. Uma febre desesperada. As minhas pernas é como se alguém chegasse com um pau e quebrasse elas. Eu queria trabalhar para vocês, mas eu não tinha força. Não é a canseira que eu cheguei de Jacareí, não. Aquela canseira boa, de ter trabalhado, graças a Deus, de ter dormido pouco, orado muito.
ter sido útil. A pior canseira que existe, guarde isso, é verdade, né, gente? É a canseira da doença. Mas o que a gente faz? A gente para e busca esse Deus. Eu não falei aqui ao vivo, eu não falei para minha família, eu não preocupei ninguém. Só eu e a minha menina e a minha irmã. A gente foi para a presença de Deus. Eu falava assim para vocês, lembra? Vocês oraram por mim hoje? Vocês se lembraram de mim hoje nas suas orações? Você se lembrou de colocar o meu nome na mão daquele intercessor de verdade? E orando por outras pessoas e batalhando, guerreando e não parando. Essa é a nossa vida. Semeia um pensamento e você vai colher uma ação. Você vai viver aquilo. Semeia uma ação e você vai colher um hábito. Se você semear uma ação de um pensamento errado, você vai colher um hábito. Quer dizer, isso vai virar um hábito na sua vida. De pensar mal dos outros, de julgar os outros, de fofocar da vida dos outros, de falar daquela pessoa, sei lá, daquele patrão, daquele marido, daquele líder, né? Obrigada, filho, obrigada. Estão dizendo aqui que eles oram por mim todos os dias e me colocam em suas orações. Eu sei disso, tá? Obrigada, mandei o nome de vocês para Israel. Então, gente, eu sei, você sabe, que se você não repreender e você semear uma ação de um pensamento errado, você vai colher um hábito de fazer isso o tempo todo. E aí eu pergunto, que religião é essa nossa? Que reino é esse que a gente vive? Que Deus é esse que a gente adora? Que a gente louva, que a gente glorifica? Eu erro, você erra, nós erramos. Mas nós não podemos continuar no mesmo erro. Não pense nada de pior de você. Não pense nada de pior do teu próximo. Repreenda em um nome de Jesus. Mande embora em nome de Jesus. E a vitória é minha, a vitória é sua. Vocês estão me entendendo? Amanhã eu quero terminar essa palavra. Eu quero dizer para mim e para você que quando você só tem pensamentos ruins através de uma pessoa, isso vai se materializar na vida dela. Comece a pensar o que é bom a seu respeito e a respeito de sua casa. Pastor, meu marido bebe. Eu só enxergo ele na bebida, eu só enxergo ele passando por um acidente. Isso poderá acontecer. Comece a enxergar ele bebendo menos. Comece a enxergar ele sendo curado, sendo liberto. No lugar da cerveja, da cachaça, do rabo de galo, do uísque, da vodka, da caipirinha. Comece a enxergar um santo dízimo, uma santa oferta. Comece a enxergar um milagre na vida dele ou dela. Pastor, mas aquela filha ela só me dá problemas. Que tal você começar a enxergar o lado bom que ela tem e cultivar isso, e semear isso dentro de você? E para ela também. Eu me lembro de um testemunho de alguém que disse o seguinte: aquela pessoa só vinha para me bater, pastor. E eu cansei de brigar com ele, eu cansei de achar ruim com ele, eu cansei de falar mal dele. Quando um dia ele chegou perto de mim e o Espírito Santo falou assim para mim: dá um abraço nele. Quando ele deu um abraço nesse homem, gente, presta atenção nisso. Ele quebrou esse homem da cabeça aos pés. Qual é o pensamento que as pessoas têm tido a meu respeito e a teu?
Se nós usarmos as mesmas armas que elas, ou somos iguais? Eu acredito que não. Somos piores. Começa a ter bons pensamentos. Porque, gente, todo mundo tem um lado ruim, mas todo mundo tem um lado bom. E é esse lado bom que eu venho chamar minha atenção e a tua, para a gente semear a partir de agora. Pastor, eu tenho um filho que me dá muito problema. Põe ele no colo, mãe. Não interessa a idade que ele tem, pelo amor de Deus. Esquece a idade de filho. Tenha 1 ano, tenha 2 anos, tenha 3, tenha 10, tenha 20, tenha 30. Chegou em casa, filho, vem cá, senta aqui no peitinho da mãe, senta aqui no colinho da mãe, do pai. E fica ali, carinho. Você é muito bom, filho. Eu quero dizer para você que eu confio em você. Você é um gênio, filho. Você vai ser muito próspero, muito próspera ainda, tá? Mais que você já é, viu? Ó, você está semeando pensamento de cura, de libertação, de milagres, de vitória sobre essa pessoa. Eu sei, irmãos, porque eu estou fazendo isso com pessoas, com filhos de líderes. Pastor, faz isso com teu filho, faz isso com a tua filha. Elogia ele. Elogia ela. Pastor, mas não está fazendo por merecer, mas você não está percebendo que tem um bloqueio, pode ter um bloqueio dentro dele, dentro dela, tem uma revolta, tem um trauma, não sei, pode ter algo errado. Irmãos, não só a oração de um pai e de uma mãe, mas antes da oração, tem que ter uma semeadura de amor, tem que ter uma semeadura de perdão, tem que ter uma palavra de milagre para ele e para ela, gente. Tem que ter. Nunca diga para um filho, seu irmão é melhor que você. Nunca faz isso também, pai e mãe. Eu trato todo mundo igual, pastor. Gente, esse é o maior erro que alguém pode cometer. Qual? Tratar os filhos igualmente. Por quê? Porque nenhum filho é igual ao outro. Estude sobre Susana Presley. Desculpa, gente. Estou com Elvis Presley na cabeça. Estude sobre Susana Wesley. Vocês vão entender que cada filho precisa ser tratado de um jeito, educado de um jeito, ensinado de um jeito, cuidado de um jeito. Eles não são iguais, gente. Ninguém é igual a ninguém. Mas nem gêmeo. Não. Não. Né? Você vai ver o que vai mudar na tua vida. Você vai ver o que vai mudar na sua casa, no seu casamento, na sua família. Tirar um dia por semana, sabe, gente? Para comer cachorro quente, para dividir o picolé na praça, sabe? Para comer. Isso, nem gêmeos são iguais. Parabéns, filha. Sabe, sair com essas crianças, sair com esse marido, sair com essa esposa linda, tirar esses pensamentos. Irmão, se você começar a ficar só dentro de casa, guarde uma coisa que eu vou te dizer, você vai ter pensamento de dentro de casa. Verdade, pastora? Saia. Cuidado com aquilo que você semeia um pensamento e você vai colher uma ação. Semeia uma ação e você vai colher um hábito. Mas a gente vai falar mais sobre isso para terminar. Tá bom? Pense o melhor de Deus para você e para o teu próximo. Ainda que ele não pense a seu respeito. Eu mudei uma situação hoje. Eu poderia ter dito para a pessoa, eu te perdoo e tá tudo certo. Não. Vamos arrumar a casa? Vamos. E se eu não te ajudar agora, você vai cometer os mesmos erros todos os dias. Vou te perdoar sim, mas vai em cada pessoa que você sujou meu nome, você manchou o meu caráter. Porque eu tenho lutado para ter o caráter de Cristo. E vocês também. Isso é sério. E aí depois a pessoa já começou a agir. Ligou para cá, ligou para cá. Ligou para cá, ligou para cá.
Vamos usar o meio de comunicação também em off, não online, em off, para arrumar as nossas vidas. Mas se você não sabe mexer com isso, que nem eu, que às vezes se atrapalha, não faz não. Melhor ligar, né? Então isso é muito sério, tá bom? Eu desejo o melhor do céu e da terra para mim e para você. Pastor, mas essas coisas dói, não dói? Dói. E como dói. Mas olha aqui, escuta mais, é só. Mas ensina, 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 ensina. Que você é maior que isso tudo. Que você tem um Deus por você. E que atrás de tudo isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá?